3 bancos dos Estados Unidos fecharam nas últimas 2 semanas. Será que a gente está entrando numa recessão? Será que a gente está entrando numa crise financeira global? Prazer, meu nome é Pedro Leite, está no Valores da Bolsa, e nesse vídeo aqui a gente está falando sobre diversos assuntos, entre eles, quem que é o Silicon Valley Bank, o SVB, e como o medo matou esse banco, o que está acontecendo com os Estados Unidos, com o sistema financeiro dos Estados Unidos, o que pode acontecer daqui para frente, quem que pode ser afetado com isso e como que a gente, aqui no Brasil, devemos ficar. Então, se você quer saber tudo isso e gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, assista esse vídeo até o final porque você precisa saber o que está acontecendo. Não se esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu trazer sobre esse assunto aqui e sobre outros assuntos com relação a investimentos, economia e finanças, tá certo? Então vamos lá, 3 bancos dos Estados Unidos fecharam as portas nas últimas semanas, sendo um deles o Silicon Valley Bank, o SVB, a maior quebra de um banco nos Estados Unidos desde o Lehman Brothers em 2008. Os outros bancos que quebraram foram o Silvergate na semana passada e o Signature, que anunciou ontem. Nesse vídeo aqui eu vou dar um foco maior no SVB, que foi o protagonista de toda essa situação, certamente por ser um banco muito grande. Ele era o 16º maior banco dos Estados Unidos e veio à falência em questão de 2 dias. Foi uma situação muito triste que a gente viu e eu vou te explicar aqui mais ou menos o que e por que isso aconteceu. O Silicon Valley Bank era um banco comercial lá dos Estados Unidos que se concentrava em atender empresas inovadoras e startups ao redor do mundo. Ele foi fundado em 83, ou seja, fazendo 40 anos de existência hoje, o SVB ele tinha um foco em ajudar as empresas que tinham a intenção de se inovar, ou seja, fintechs, empresas de tecnologia, de hardware, de software, ciência da vida, serviços financeiros e até mesmo em energia sustentável. O foco do banco em si é atingir empresas que estejam em setores de tecnologia e inovação, empresas que buscam desenvolvimento acelerado. Então, um banco com 40 anos de existência, na quarta-feira passada anunciou que estava com um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Veja bem, um banco com 40 anos de existência, com portfólio rico em empresas de inovação e tecnologia, anuncia 1,8 bilhão de dólares, quase 10 bilhões de reais em prejuízo. Ele era o 16º maior banco dos Estados Unidos e anuncia esse prejuízo. Mas como é que ele chegou nesse patamar? Para entender melhor isso, vamos voltar um pouco no tempo e ir para o ano passado, quando o Fed nos Estados Unidos decidiu começar a aumentar os juros por lá para conter a inflação. O Fed nos Estados Unidos aumentou a taxa de juros em patamares altíssimos em um curto período de tempo. Para você ter ideia, esse foi o maior aumento da taxa de juros americana no menor tempo. Em pouco mais de um ano, a taxa de juros saiu de 0,25% ao ano para 4,5% a 4,75% ao ano. Foi um aumento altíssimo e, claro, num tempo muito curto. O problema é que o maior comprador de títulos de dívida americano, ou seja, os títulos que são atrelados a essas taxas, são exatamente os bancos. Aí você me pergunta, mas espera, se o banco tem um título que rendia 0,25 e agora rende 4,75, é bom para o banco, né? Ele vai estar rendendo mais. Mas não é exatamente assim. Pensa comigo, quando o banco compra um título que rende 0,25, e aí vai lá e é emitido um novo título que rende 4,75. Você concorda comigo que esse título que ele comprou a 0,25 ninguém vai querer mais? Então, consequentemente, o preço dele vai cair? No caso do SVB, ele tinha 26 bilhões de dólares em títulos da dívida americana, que tinha um retorno médio de 1,79% ao ano. Mas são títulos com prazos altíssimos, exatamente para conseguir uma taxas um pouco maiores nesse período de taxas baixas. Porém, como os títulos do Tesouro Americano agora estão rendendo 4,5% ao ano, ocorreu um efeito chamado marcação a mercado, que é exatamente isso que eu expliquei, do preço dos títulos anteriores diminuir quando a taxa aumenta. Se você quiser saber exatamente o que é marcação a mercado com detalhes, eu recomendo você assistir esse vídeo que está aparecendo aqui no card para você agora, e eu vou deixar também no primeiro link da descrição. É um vídeo que eu explico exatamente o que é marcação a mercado, dou exemplos e detalhes para você entender com precisão o que é a marcação a mercado. Esse é um efeito muito complexo que fica bem difícil de eu explicar aqui nesse vídeo. Por isso, se você quiser aprofundar melhor no que é marcação a mercado, eu sugiro você assistir esse outro vídeo quando acabar esse aqui. Mas seguindo, o que ocorre é que agora o SVB tinha todos esses títulos de dívida americana dele desvalorizados em altíssimos graus. Ele estava no prejuízo, sem contar que ele não conseguia vender esses títulos exatamente pela baixa liquidez desses títulos de prazos maiores.
E é por isso que o banco teve que reportar esse prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Dessa forma, para poder pagar esse prejuízo, o banco decidiu fazer uma nova emissão de ações, ou seja, se capitalizar. Ele ia pegar o dinheiro com os investidores para poder pagar essa dívida aqui. Mas ocorreu um pequeno problema que pode matar qualquer banco: medo. Com esse anunciamento de 1,8 bilhão de dívidas, somados com um banco que havia acabado de quebrar, que era o Silvergate, poucos dias antes, foi ligada uma corrida bancária. O que é isso? Basicamente, as empresas e pessoas começaram a correr para tirar o seu dinheiro do SVB, com medo do banco quebrar. Mas o problema é que esse medo do banco falir e tirar o dinheiro de lá é exatamente o que faz um banco falir. O business do banco é basicamente pegar dinheiro com os seus clientes e emprestá-los ou investi-los em outros lugares. Porém, esse banco não precisa ter necessariamente o mesmo dinheiro que você deu para ele guardado com ele para quando você precisar. Presta atenção, vamos dizer aí que um banco tenha 100 bilhões em patrimônio. Esse banco, ele não necessariamente precisa ter 100 bilhões guardadinho para quando alguém precisar ele dar. Ele precisa ter só 11 bilhões, ou seja, 11% desse patrimônio é que ele precisa ter de patrimônio próprio. Os outros 99%, ele pode simplesmente investir da forma como ele achar melhor para poder capitalizar mais dinheiro. Porém, você concorda comigo que se todo mundo resolver tirar esse dinheiro de lá, ele não vai ter como pagar porque ele não tem todo esse dinheiro? Então, basicamente, um banco sobrevive porque a gente acha que ele tem dinheiro, porque a gente acha que quando a gente colocar o nosso dinheiro lá, ele vai ficar guardadinho. Se todo mundo resolver tirar todo o dinheiro de todos os bancos do mundo, todos os bancos do mundo vão quebrar, o mundo vai quebrar. Então, o que mantém um banco vivo muito é a sua reputação e a segurança de que ele não vai quebrar. Esse é o business do banco. Todo mundo tem que confiar nele, não pode ter medo de que ele vai quebrar. E foi exatamente o medo que fez com que o SVB quebrasse em questão de 2 dias. Ele anunciou que estava com prejuízo de 1,8 bilhão e pouco mais de 2 dias depois o governo americano interveio para poder fechar o SVB. Mas esse fechamento do SVB gerou um problema muito grande, porque já que a maioria de seus clientes são grandes empresas, principalmente fintechs e empresas de inovação, essas empresas ficariam sem o seu dinheiro, exatamente porque o banco quebrou. Lá nos Estados Unidos também tem o sistema do FGC que a gente tem por aqui. No caso lá, ele salva até 250 mil dólares por pessoa, né, por CPF por conta. Só que como essas empresas tinham muito dinheiro nesse banco, elas iam perder praticamente tudo com a quebra do SVB. O SVB tinha 209 bilhões em patrimônio. Ou seja, bilhões e bilhões de dólares iriam pro buraco exatamente pela quebra dele. E foi quando o governo americano decidiu intervir exatamente para poder cessar uma crise que iria aparecer como a crise de 2008. Eles afirmaram que vão devolver 100% do dinheiro das pessoas que estavam no SVB. Então, se você tinha bilhões e bilhões lá, se você fosse uma grande empresa, claro, ele vai retornar para você. Caso o governo americano não tivesse feito isso, a gente ia ver diversas fintechs passando por muitos problemas daqui para frente. Enfim, toda essa situação a gente pode deduzir, não com certeza, de que foi causada pela má gestão dos investimentos de risco do banco, somado com o aumento acelerado dos juros americanos. Dessa forma, quem pode ser afetado por toda essa situação, tanto com a quebra desses 3 bancos, o aumento acelerado dos juros americanos, principalmente são os bancos menores. A gente ainda vai ver diversos bancos quebrando por lá, mas a gente não tem como ter certeza do que exatamente vai acontecer. A gente ainda está no meio da tempestade e não tem como a gente prever quais serão as vítimas. Sem contar que um outro fator que quebrou esses outros 2 bancos foi a situação do mundo cripto, que foi o caso do Silvergate e do Signature. Ambos tiveram grandes problemas com o mundo cripto. Com essa situação, muitas pessoas acham que o Fed vai parar de aumentar os juros. Porém, eles já haviam deixado claro que vão continuar aumentando os juros a patamares que muitas pessoas não acreditavam. Claro, com essa situação dos bancos quebrando, é possível que eles aumentem os juros em taxas menores. Em vez de 0,75 ou 0,5, eles devem aumentar em 0,25%, exatamente para manter o crescimento, mas não em um grau tão alto. Mas lembrando, não tem como a gente prever em quanto que o Fed vai aumentar os juros e nem quais serão as vítimas desse aumento acelerado dos juros americanos. Mas enfim, como fica aqui para o Brasil? O que a gente deve fazer? Eu deveria tirar todo o meu dinheiro das fintechs como Nubank e Inter? Olha, antes de eu te falar isso, envie esse vídeo para todo mundo, porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo e o que deve ser feito a partir de agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui sobre esse assunto. Mas agora falando sobre o Brasil. A gente não consegue prever exatamente o que pode acontecer aqui no nosso país. Claro, a gente vai sim sentir um impacto dessa crise quando ela vier com força lá nos Estados Unidos. Exatamente por os Estados Unidos ser um grande parceiro comercial nosso.
A gente pode ver sim o dólar subindo daqui para frente e o Bitcoin também. Mas não tem como a gente prever exatamente o que vai acontecer e nem quando. Então no momento, melhor a gente esperar e ver e aproveitar as oportunidades que aparecerem no caminho. Com relação às fintechs como Nubank, Inter e C6, acho que a gente deve primeiro acalmar antes de tomar qualquer decisão. Esses bancos já afirmaram que eles não tinham qualquer dinheiro dentro do SVB, mas a gente não consegue afirmar se eles vão ser afetados ou não por toda essa situação. Se o medo for com relação ao banco quebrar, a gente precisa analisar a fundo essa situação. Pensa comigo, o Inter e o Nubank têm um índice de Basileia melhor que o Itaú. Ou seja, eles têm mais dinheiro próprio com relação ao dinheiro total do que o Itaú. Eles seriam então mais seguros do que o Itaú? Claro que não, a gente não pode dizer isso a partir desse dado somente. Mas presta atenção, eu não estou falando que a gente tem que tirar o dinheiro do Itaú, do Nubank, do Inter, nem nada disso. Estou falando que a gente tem que acalmar e esperar para ver o que pode acontecer daqui para frente. Não tem como a gente saber se algum banco do Brasil vai falir por causa dessa situação. E não tem como a gente dizer se nenhum vai também. Enfim, o que resta para a gente é esperar como que vai suceder daqui para frente. E esperar esse furacão sair para a gente poder ver quais foram as vítimas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para você acompanhar essa situação daqui para frente. Ative o sininho exatamente para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Não se esqueça de deixar o like se você gostou e comentar aqui embaixo o que você acha de toda essa situação. O que você está fazendo com o seu dinheiro para se proteger. O que você acha que todo mundo deveria estar fazendo. Meu nome é Pedro Leite, você está no Valores da Bolsa e até a próxima.